Olá, tudo bem? Você que está me assistindo do outro lado da telinha, eu gostaria de fazer o estudo com você da seguinte forma aqui. Seguinte, nós estamos falando sobre o sábado e eu vou deixar uma pergunta para você de imediato, seria o tema do estudo. O sábado, ele é garantia de salvação humana? Ele faz parte da salvação humana? Porque tem uma igreja, tem um grupo de pessoas que pregam, que creem dessa forma. O sábado também faz parte da salvação humana. E no decorrer do estudo nós vamos descobrir se faz ou não. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês aqui é o seguinte: qual a definição, qual a etimologia da palavra sábado? A palavra sábado, ela vem de Shabat. Vamos estar vendo um pouquinho mais para frente também de uma forma mais minuciosa. Mas eu queria primeiro falar para vocês o seguinte: qual seria esse sétimo dia? A palavra sábado, como ela vem de cessação, repouso, que é o Shabat, então ela exprime um determinado dia da semana, mas ela não diz literalmente qual seria. Em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, é dito o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então vamos colocar, toda vez que você ler sábado agora, você vai colocar descanso, repouso, cessação. Você vai cessar o seu trabalho, certo? Para se concentrar no trabalho do Senhor. Então não farás nenhuma obra para você, particular, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 28. Então Deus, ele sempre deixa bem claro: olha, trabalhe 6, o sétimo cesse. Então vamos supor o seguinte: a pessoa que, em primeiro lugar, a pessoa que ela trabalhou durante todos 6 dias e que ela trabalhou vamos supor, e o sétimo dia foi na terça-feira, no nosso calendário hoje atual, então quer dizer que a cessação dela, o Shabat dela é na terça-feira. Terça-feira é o dia de descanso, é o dia onde ela deve o quê? Ela deve consagrar para o Senhor e ela deve o quê? Estudar, ler a palavra. Bom se tiver uma igreja para ela cultuar nesse dia. Vamos supor que talvez ela trabalhou 6 dias durante todo um período ininterrupto, né? Vamos supor que ela trabalhou aqueles 6 dias e justamente o sétimo dia dá na quarta-feira. Exatamente, quarta-feira vai ser o Shabat. Quarta-feira é o Shabat dela, que ela está fazendo, que ela vai estar se consagrando e consagrando para o Senhor, para que ela possa estudar, meditar a palavra, certo? Ir a um culto, se tiver uma igreja aberta, nesse dia, justamente para que ela possa fazer todo o processo ali de cultuação ao Senhor. Se fosse levar o sábado como a questão que Deus está falando, certo? Mas nós vamos ver também se a guarda de sábado é para nós, considerados como gentios, né? Que nós não somos ali judeus. Então nós vamos estar vendo dessa forma. Então vamos lá, eu só falei só para você compreender. Trabalha-se 6 dias, o sétimo é o Shabat, é a cessação, cessa tudo e descansa. Então vamos lá. Em hebraico, as palavras sábado elas são Shabat, que significa cessação, que eu já falei para vocês, dia de descanso, cessação e interrupção. Êxodo 20, versículo 8 vai falar sobre isso, já fiz a leitura aqui. Shabaton, certo? Tempo sagrado para repouso. Então, Shabat significa interrupção e Shabaton é um tempo para repouso, sagrado para repouso. Êxodo 31:15 vai falar sobre isso. Em Levítico 23:32 nós encontramos os dois termos usados juntos, o Shabat e o Shabaton, que é o sábado de descanso. Então olha só, vou fazer a leitura em Levíticos 23:32, que diz o seguinte: sábado de descanso do será. Olha só, Shabat e Shabaton, que justamente é o que? Que justamente, como nós lemos ali, é o que? Um significa interrupção, cessação, e o outro tempo sagrado de repouso, que é o tempo consagrado ao Senhor. Então, lembra Levítico 23:32 de novo, que diz o seguinte: sábado de descanso vos será, então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Vocês viram? Então o que acontece? Vamos lembrar, sábado é Shabat,
ele significa cessação. Shabaton, cessação, descanso, né, interrupção. Shabaton, tempo sagrado de repouso, para repouso. Então, quando essa ordem é transferida para o povo de Israel, ele não é simplesmente parar, cessar, ficar ali parado durante um dia, certo? Um período de 24 horas, vamos supor, no nosso calendário, para que a gente possa viver para nós mesmos. Não, ele é um tempo sagrado, por isso que Shabat cessa, interrompe, e Shabaton o que é? Ele é sagrado, ele é consagrado, um tempo de repouso ao Senhor, certo? E em grego, isso eu falei em hebraico, agora em grego as palavras são sabaton, que é uma transliteração da palavra hebraica Shabbat, que significa também descanso e cessação. Então no hebraico ele vem a transliteração do grego, né? É uma transliteração sabaton, é uma transliteração do hebraico Shabbat, e que também tem o significado descanso, cessação e interrupção. E também tem o sabata, que pode ser o plural de sabaton, ou a transliteração do aramaico, né? Que é shabetá. Em Êxodo 16, 23 você vai ver isso, Mateus 12, 1 você vai ver isso também. Então o que acontece? Você pode ver que todas elas estão mesmo em períodos diferentes, hebraico, grego, aramaico, línguas diferentes, mas elas trazem a mesma coisa, que é a questão de descanso, cessação e interrupção, mas que também que seja de forma sagrada, né, de forma consagrada ao Senhor. Aí por isso que há todo um princípio, há todo um ato cerimonial de se guardar, de se praticar no dia do sábado, no dia do descanso. Ele não é uma coisa aleatória, assim como nós pensamos. Nós, os gentios, muitas vezes pensamos, né? Como aqui no Brasil mesmo, né? A guarda, o nosso dia de descanso maior que prevalece ainda hoje aqui no calendário aqui no Brasil, o que acontece? É o domingo, né? Independente de crença e de religião, mas é aos domingos ainda que a maior parte dos trabalhadores eles têm como o seu Shabat, o descanso, certo? De descanso. Agora uns usam de uma forma, outros usam de outra. Isso aí já é outra situação. Então os eventos desse dia, de preparação, ele culmina como um momento mais importante para os judeus, né? Que é a semana, que é o Kabbalat Shabbat, ou a recepção do sábado. Então o Kabbalat Shabbat, ele é a recepção do sábado. Então é uma situação onde os judeus têm que é muito importante para eles. E isso ele é reconhecido, ele conhece como o pôr do sol da sexta-feira, né? O pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E isso já no nosso contexto literal, tá? De sexta-feira e de sábado. Eu vou aqui pelo calendário aqui que nós adotamos aqui no Brasil, o calendário cristão que nós temos. Agora, de fato, esse dia ele é marcado por atividades, certo? Para os judeus é marcado por atividades que não são comuns em nenhum outro dia, certo? Pois ele é o último passo na escada do tempo antes da chegada do Shabat ou do sábado. Então todo um processo de cerimonial existe ali entre os judeus, que isso foi passado para eles e que eles precisam fazer isso, certo? Eles fazem isso até hoje, eles têm esse ato todo para justamente porque eles seguem esse ato judaico, né? E esse cerimonial que seria a forma de estar cultuando, a forma de estar adorando ao Senhor, a forma de estar manuseando os escritos do Senhor, certo? Então no calendário judaico havia outros dias que eram chamados sábado também. O calendário judaico, justamente o mesmo sétimo, inclusive o ano sabático, certo? Que são sábado, até o mesmo sétimo ano, né? O mesmo sétimo ano, que eu acabei de falar para vocês, a cada 7 anos, a cada 6 anos, lavraria, trabalharia na terra, certo? Fazia tudo o que tinha que fazer, e depois do 7º ano deixaria em descanso, em repouso. Então há outras situações que falam também sobre os meses, né? Os anos sabáticos e assim por diante. Nesses anos sabáticos, as terras elas não podiam ser usadas para plantar,
né, plantar, e os israelitas não podiam ser obrigados a pagar dívidas. Em Levítico você vai encontrar isso aí, Levítico 16, capítulo 29, 31, no capítulo 23, versos 6, 7 e 32, capítulo 25, Deuteronômio, vai falar tudo sobre essa situação do sábado, né, que é o Shabat, que é o descanso, e o Shabatão, que é o que? Shabaton, que é o que? Descanso sagrado, repouso sagrado. Então eu tenho que entender isso, ele é um descanso. Então vamos lá, agora já que nós compreendemos um pouquinho sobre a questão da etimologia da palavra, o que significa, certo? O sábado no hebraico, no grego e até no aramaico, a gente tem uma concepção prévia sobre isso. Agora nós vamos começar o quê? Uma pergunta: quem criou o sábado? Quem criou o sábado? Gênesis capítulo 2, verso 2 diz o seguinte: e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha só, descansou. A palavra aqui é o quê? O sábado, ele descansou. Então, no sétimo dia, ele repousou, ele cessou, certo? Tudo que tinha que ser feito e descansou. Então, aqui é o sábado. Então, Deus é o primeiro que inaugura essa situação do sábado que a gente encontra na palavra do Senhor. Alguns vão dizer que não, mas na realidade seria isso mesmo. Deus é o primeiro que inaugura isso para nós. Inclusive, até tem um fato interessante que depois nós vamos voltar mais para frente também, vou estar explicando. Os antigos gregos, eles usavam duas palavras para designar o tempo, certo? O Cronos e o Kairos, para a gente entender um pouquinho melhor, certo? O Cronos e o Kairos. O Cronos, que se refere ao tempo cronológico que nós seres humanos vivemos, ou sequencial, aquele que pode ser medido, minutos, segundos, horas, meses, anos, décadas, são aquele tempo que nós temos, que nós seres humanos vivemos, que é o Cronos, que nós medimos, conseguimos medir ele no espaço de tempo. Agora o Kairos, ele já é diferente. Isso aqui eu estou falando a forma que os antigos gregos usavam para designar o tempo, certo? Aí nós temos o Kairos, que representa um lapso de tempo, um momento indeterminado no tempo em que tudo acontece, certo? E inclusive esse Kairos, a gente se compara à palavra de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que ele diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vocês viram? Então o Kairos, para Deus, ele não vive no Cronos, ele vive no Kairos. Então o que acontece? É isso que ele está dizendo. Então para ele, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então é um espaço de tempo. Nós podemos ver que há uma diferença muito grande em um e outro. Então, para eu compreender também essa questão de quem criou, essa questão de tempo, é bom eu lembrar disso, do Cronos, do Kairos. Um está atribuído ao ser humano, que ele tem como medir, o outro é imensurável, o ser humano não sabe, certo? É lapso de tempo, é onde Deus vive, onde Deus age, é nesse lapso de tempo. Por isso que Pedro fala que para Deus um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia, certo? Justamente isso. Então a gente pode ver o seguinte, para a gente compreender um pouquinho melhor também o seguinte: no primeiro dia da criação do mundo, Deus disse: haja luz, e surgiu, certo? No segundo dia, Deus criou o céu, a atmosfera, por cima da terra, tudo. O céu serviu para separar a água, certo? Em estado líquido sobre a superfície da terra, certo? Se você ver ali em Gênesis capítulo 1, verso 6, começa a criação ali, certo? No terceiro dia, no capítulo 1 vai dizer sobre isso. No capítulo, depois nós temos o terceiro dia que Deus criou a terra seca. As águas cobriam toda a superfície da terra, por isso Deus ordenou que recuassem, deixando expostos, uma parte da superfície. Deus chamou a parte seca terra e as águas de mares. Então ele vai indo ao terceiro, quarto, e sempre fala dia. Então vamos ver o seguinte, vamos pensar o seguinte: será que esses dias eles foram os dias do Cronos ou do Kairos? Porque se for os dias do Cronos, como Deus ele criou
em 6 dias, que a gente fala que ele criou em 6 dias, nós vamos supor que ele levou mais, ele criou em 6 dias, então vamos supor 6 dias literalmente no Cronos seria 144 horas. Então quer dizer que em 144 horas, em dias de 24 horas, cada dia de 24 horas, em 144 horas Deus criou tudo. Mas se você pegar e olhar que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, que já é o Cronos, que é lapso de tempo, talvez até por isso que a ciência, ela diz que o planeta Terra ele pode ter em volta de, em média, de 4,6 bilhões de anos. Então por isso que é bom a gente pensar nisso. Será que esses dias que Deus criou a Terra, tudo que foi criado, o globo terrestre, o cosmos, tudo, a fauna, a flora, tudo foi criado, o homem, será que ele criou em dias de 24 horas no Cronos, ou será que ele criou no Kairos, que são lapsos de tempo? Isso aqui é para você pensar se Deus agiu desta forma, porque se foi, ele fez tudo em 144 horas, que o dia, segundo o Cronos, segundo o nosso Cronos, ele tem 24 horas, não é? Então quer dizer que Deus ele fez tudo isso em 144 horas, mas se for o contrário, talvez ele levou muitas eras, muitos anos, né? E que isso não é registrado exatamente, porque para Deus há essa diferença de um dia ser 1000 ou 1000 ser um dia, certo? Então a gente há esse tempo. Então, só que em Gálatas 4 diz o seguinte, inclusive em Gálatas 4, né? Ele vai falar sobre até o seguinte, para nós compreendermos a situação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vocês viram o apóstolo Paulo quando ele fala, mas vindo a plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo não se atenta em dia, horas, em cronos. Ele diz simplesmente o quê? Em um tempo, certo? E um tempo pleno, um tempo fechado, cabal, um tempo pré-existente por Deus. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, certo? Sob o regime da lei. É isso que ele está falando. Então não há importância, preocupação no coração do apóstolo Paulo em saber se estava no Cronos, qual dia, qual hora, qual momento exato que Jesus nasceu, que Jesus veio, né? Que ele se torna carne, né? E começa a habitar entre nós. Mas ele fala que na plenitude dos tempos. Então no tempo do Kairos de Deus, no tempo exato de Deus, certo? No tempo exato de Deus é que aconteceu justamente isso. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com esse negócio de querer acertar dias, horas, profecias sobre a questão da vinda do Senhor, querer pegar as profecias de Daniel e entender. Nós temos que entender o seguinte: será que o contexto ali 7 semanas são eras, ou será que são termos do Cronos mesmo? E nós temos que entender, por isso que é complicada a situação. Por isso que Deus ele fala, para vocês não pertence o dia que eu vou vir, que eu vou voltar, certo? Não se preocupem com isso, se preocupem em fazer a obra daquele que me enviou, justamente isso. Êxodo 34, 21, eu vou repetir de novo aqui, outra passagem que fundamenta a questão do seguinte, olha, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Então na ardura e na cega descansarás. Você viu aqui então o que acontece? Para a gente entender um pouquinho melhor a questão, vamos supor, só que aqui com certeza esses 6 dias que Deus está falando já seria o Cronos para nós. Por quê? Porque passou um movimento lunar, um movimento do Sol, aonde nós temos a questão, um movimento do Sol, aonde ele gira, certo? Ele faz a rotação em torno da Terra, e há um período, num local que ele está dia, e no outro, onde ele se ausenta aqui, se torna noite. Então o que acontece? Após um dia uma noite é um dia, após um dia uma noite é um dia, onde o homem conseguiu computar que são 24 horas que existe nesse período de uma noite e um dia. Então 6 dias trabalharás. Nesse contexto aqui nós estamos falando literalmente do Cronos, certo? Nós estamos falando do Cronos, que é o tempo para nós. Então Deus ele sempre fala, olha, 6 dias, mas ele não fala um dia específico, ele fala que simplesmente trabalha 6 dias, o próximo é o 7º, então descansa. Mas se você analisar também uma outra situação, voltando lá em Gênesis capítulo 2, verso 2,
e havendo Deus acabado no dia sétimo, olha só, então Deus não acaba a criação no dia sexto, como nós pregamos, como nós ensinamos. Deus ele acaba no dia sétimo, a obra que fizera, e descansa. Ele acaba no sétimo dia, e ele descansa no sétimo dia, que é o dia de descanso para ele. Então quer dizer o quê? Então, mesmo assim, nós temos que entender que o próprio Deus até no sétimo dia ele trabalhou, se a gente for levar nessa situação, mesmo sendo em eras ou em cronos, sei lá, mas ele descansou justamente foi no sétimo dia. Ele termina a obra e descansa no sétimo dia. Então aqui a gente pode ver que 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia descansará. Então nós cessaremos a nossa obra. Então olha lá, a quem está destinado o sábado? Nós vimos que quem criou o sábado é o próprio Deus. Ele é o autor do sábado, o dia do descanso. E um dia de descanso consagrado, sagrado a Ele, certo? Que a gente possa viver em função da vontade dEle e da obra dEle. Lembrando também que esse período também, ele seria mais restrito, aos judeus, certo? Nós vamos estar vendo mais para frente. Então por isso que essa definição de sábado exatamente tal, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Embora nós temos um dia da semana que nós podemos sim, devemos guardar ao Senhor. A quem está destinado o sábado, certo? O sábado, se você for pegar a mesma guarda do sábado mesmo, e que há um grupo, né, que se denomina como cristão, eles guardam, eles querem guardar na questão literal, na questão do cronos, na guarda do sábado, certo? A gente tem que entender o seguinte, aquilo que eu já venho falando anteriormente. A princípio, esse mandamento ele foi passado para os filhos de Israel, certo? Ele é uma ordem exclusiva para os israelitas, tanto que em Êxodo 31 é uma das passagens que fala. Êxodo 31:13 fala o seguinte: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal sobre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, o Senhor que vos separa, certo? Que separou para uma nova vida, para um novo direcionamento, para viver sobre os meus mandamentos. É isso que Deus está falando. Então, a princípio, você pode ver que os filhos de Israel são os judeus que devem guardar o sábado, certo? Eles passaram a observá-los depois da saída do Egito, em alusão ao descanso de Deus, certo? Logo após a finalização da obra da criação. E ao contrário do que muitos afirmam, o Senhor trabalhou, acabei de falar para vocês, trabalhou até no sétimo dia. Nós acabamos de ler ali, certo? Esse contexto, e eu vou ler de novo, né? Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3. Assim os céus, a terra e todos o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Está vendo? Então a gente tem que ver que o próprio Deus ele ainda trabalhou no sétimo dia. Então por isso que há coisas que dá sim também para a gente fazer no sétimo dia. Não é totalmente aquela situação como os fariseus começaram a colocar um fardo em cima dos homens, justamente para que não pudessem nem cuspir no chão. Alguns historiadores falam por quê? Porque estaria tipo sinal que estaria até arando a terra, como se diz, irrigando a terra com busca. Então há uma série de coisas que se tornou uma ignorância muito grande entre os fariseus, certo? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, olha, de acordo com a Bíblia, há 3 grupos de povos no mundo. Então, como a gente está vendo a questão para quem que é a mais específica, a questão da guarda do sábado, então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32, diz o seguinte: portai-vos de modo que não desescando nem aos judeus, olha só, então a Bíblia fala nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Os judeus, que é o povo separado de Deus desde o Antigo Testamento, os gregos, que são os gentios, todos aqueles que não são judeus, certo?
aqueles que não são judeus, eles são gentios. Só que também é o seguinte, tem a igreja de Deus. Então vamos supor, nós temos os judeus e nós temos gentios, e que desses gentios pode haver os ímpios e os que já não são mais ímpios. Um exemplo, vou dizer o seguinte: eu sou gentio porque eu não sou judeu, mas hoje eu não sou mais ímpio, porque eu sou o quê? Igreja de Deus, eu sou a igreja de Cristo. Entenderam? Então isso que o apóstolo Paulo está falando. Então são esses três grupos. Então para esses grupos, para esse grupo dos judeus, foi dado a questão da guarda do sábado, e ela tem todo um cerimonial, ela tem todo um ritual ali para se fazer essa guarda do sábado. Então por isso que, como judeus, eles devem observar desta forma a guarda do sábado. Eu não vou entrar aqui em questão da guarda do domingo, qual que é certo, qual que é errado, se é sábado ou domingo. Eu vou simplesmente me restringir nesse estudo ao sábado, certo? Eu posso fazer depois um outro estudo relacionado ao sábado e ao domingo, mas isso aqui nós vamos falar, eu vou me atentar somente ao sábado, certo? Então vou deixar bem claro esse estudo aqui para vocês, que é somente em relação ao sábado. Então olha só, Êxodo capítulo 20, que eu já li de novo, mas eu já tinha lido, mas eu vou ler de novo, diz o seguinte, que fala sobre a guarda do sábado, né, ali no Decálogo, que fala que vocês vão trabalhar, toda essa situação, esse contexto, que vão trabalhar, mas que 6 dias e que no 7º deve ser o dia do descanso, o dia do repouso, o dia sagrado ao Senhor. Os cristãos, eles não são obrigados a guardar o sábado, certo? Então os cristãos devem seguir a lei de Cristo. Então, e essa lei, ela não inclui nenhuma ordem de guardar o sábado. Vocês entenderam? Por mais que o sábado literal, por mais que o sábado ele seja um descanso, cessar, né? Mas não seria aquela obrigatoriedade como nós devemos guardar, assim como os judeus. Então, em Gálatas 6 vai falar sobre como nós devemos ver sobre a lei de Deus. Em Gálatas 6 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você viu? Então olha só, Colossenses 2, versos 16 e 17 é o seguinte: portanto, ninguém vos julgueis pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então a nossa justificação não está em prol dessas coisas, dias, festa, lua nova ou sábados, mas se a nossa justificação está no sangue do Cordeiro, então que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É o que ele está falando em Colossenses 2, versos 16 e 17. Então ninguém pode julgar o outro por causa disso. Vamos supor a rede de mercados. E a rede de mercados, as pessoas que trabalham em mercados, elas atendem aos sábados e aos domingos. E geralmente, se não me engano, é uma vez por mês que ela tem uma folga no domingo. Tirando isso, o que acontece? Todos os dias da semana, os outros dias, ela vai trabalhar de domingo a domingo, e ela vai ter uma folga durante a semana. Então vamos supor, se essa pessoa ela trabalhou e não deu para ela é evangélica, vamos supor, cristã, ela trabalhou no domingo, não deu para ela ir numa igreja, certo? Ela separar esse dia. Vamos supor que o dia da semana que ela vai tirar a folga dela vai ser na terça-feira ou na quarta-feira. Quarta-feira é o Shabat, é o dia de descanso dela, é o dia em que ela deve cultuar ao Senhor, ela deve estudar, ela deve, se possível, procurar uma igreja que esteja aberta, para que ela possa ali cultuar ao Senhor. O certo mesmo seria as igrejas estarem todas abertas de segunda a segunda, que é justamente para que nós, os cristãos, se nós formos cultuar ao Senhor, porque querendo ou não há uma questão do sábado literal, mas um dia sim nós devemos guardar ao Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, e que justamente no nosso calendário, é o que eu já falei para vocês, no nosso calendário, no Brasil, o calendário cristão, ele prevalece
o domingo, né, como sendo a folga, mas para aqueles que não folgarem domingo, folgarem na semana, eles podem sim procurar, certo? Para não ficar aquela coisa, como se diz, específica, que senão vai ficar um jogo. Vamos supor, a pessoa talvez até ela quer participar no domingo, mas no domingo ela estava de plantão, ela estava de serviço. E aí o que acontece? Ela fala, puxa, esse final de semana eu não pude ir na igreja, eu perdi a pregação, eu não pude participar do estudo. Aí no outro domingo, tudo bem, eu vou participar. Eu vou supor que aí justamente no outro domingo, talvez que ela não está de plantão, ela fica doente. Então já são uns 2 domingos, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não, nós como cristãos também, não venhamos a não guardamos o sábado, literal, mas temos que guardar somente o domingo como literal. Nós temos que tomar cuidado justamente com isso. Então Deus, ele simplesmente fala, lembrando de novo, ele não fala de um dia específico, ele fala trabalhe 6, o 7º é o dia do descanso. Então a gente pode ver que até aqui, nesse contexto, onde nós vimos a questão de a quem está destinado o sábado, se a gente for olhar mesmo, ele está destinado, em primeira situação, ele está destinado ao povo de Israel, certo? Então por isso que a gente tem que entender que nessa situação, o povo de Israel, a princípio, o povo judeu, a princípio, ele tem guarda do sábado e ele tem todo um processo específico deles ali. Assim como nós também, nós temos outros dias que também nós podemos guardar. Então vamos lá. Outra situação aqui, para a gente compreender. A preparação do sábado. Né? A preparação do sábado para o povo de Israel, ele seria no pôr do sol da sexta-feira, da nossa sexta-feira, no dia literal do Cronos, né? Seria na sexta-feira. Pôr do sol da sexta-feira, até o pôr do sol do sábado literal do nosso Cronos também. Em Levítico 22 vai falar sobre isso, tal, essas coisas. As atividades seculares, elas deveriam ser interrompidas, certo? Nessa situação, tudo é relacionado à preparação do sábado. A casa ela deveria estar limpa, arrumada, as roupas lavadas, e passados, os alimentos, tudo deveria ser providenciado. Êxodo 16, 22, 30 vai falar sobre isso também. E os membros da família já tudo pronto para se preparar para o sábado. Então a gente vê a situação seguinte: como que pode as pessoas quererem viver um sábado literal? E inclusive tem esse grupo enorme aí que são os adventistas, esse grupo muito grande. Acontece, eles têm, como se diz, hospitais, e que esses hospitais não fecham do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado literal, certo? Não fecha. Então o que eles fazem? Como que eles atendem? Eles colocam pessoas ali que não creem da forma deles. Mas vocês podem ver aqui, lembrando na leitura que eu fiz anterior, que Deus, quando ele fala guarda o sábado, ele fala que até o estrangeiro, as pessoas que não professam a mesma fé que você, não estão da mesma forma, eles deveriam guardar o sábado. Então vamos supor que eles pegam, talvez eles tenham esse hospital, e eles colocam pessoas para trabalhar no sábado, pessoas que não professam a mesma fé. Eles estão pecando ou não? Segundo a palavra do Senhor, estão pecando, certo? Ou mesmo se são eles que trabalham no sábado, da forma que eles pregam, eles falam que aguardam o sábado, não quer dizer o quê? Eles mesmo não conseguem viver. Você viu como o princípio farisaico, que coloca um fardo no lombo das pessoas, mas eles mesmo não conseguem, e eles começam dentro da própria lei, né, procuraram alguma brecha, algum meio para querer fundamentar que não, mas é que a gente guarda o sábado, mas ainda tem essas situações que ainda deve sair, isso aqui e tal, porque é preservação da vida, cuidar da vida e tal. Mas não é só isso, não é somente isso, certo? Então a gente tem que compreender justamente que a guarda do sábado, se for levar na questão da palavra do Senhor como os judeus levam, então no sábado deve-se cessar toda a obra, e ninguém, se eu tiver um comércio, tiver uma empresa, ela deve fechar e ninguém trabalhar, nem eu, nem ninguém trabalhar, nem um guarda, não posso colocar nem um guarda como sentinela no sábado.
mesmo ele não sendo da mesma, professar a mesma fé que eu, sendo da minha igreja, sendo do mesmo grupo que eu prego, aguardo o sábado. Vocês viram? Então não tem como, certo? Aqui eu quero deixar outro item. O sábado é da lei ou ele é pré-existente à lei? Olha só, Êxodo 16, 23 diz o seguinte: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assim cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 28. Vocês viram? Foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será o dia de sábado. Então em Êxodo 16, 23, ele já diz o seguinte: então antes da lei escrita por Deus nas tábuas, nas pedras, já se guardava, Deus já tinha pré-anunciado que a questão da guarda do sábado, do descansar. 6 dias trabalharás, fará todo aquilo que é necessário para você, o seu trabalho, a sua obra, mas no 7º você vai descansar para consagrar para mim. Então Êxodo 16, 23. E aí em Êxodo 28 é que vem ali já redigido, escrito ali por Deus, que vem falar o quê? Sobre a guarda do sábado. Então a guarda do sábado ela é anterior, ela já deveria ser observada anteriormente pelo povo de Israel, certo? Já deveria ser observada. Então quem deveria guardar o sábado? Que eu já falei para vocês, Êxodo 31, 16: guardarão pois o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Então vocês viram aqui? Então o sábado ele é anterior, ele é pré-existente à lei, certo? E o povo de Israel seria o povo mais específico para guardar, o povo específico para guardar, até porque naquela época outras nações não conheciam a palavra do Senhor, não conheciam a ordem. Essa ordem foi expressamente para o povo de Israel, até para dar testemunho, certo? Dar testemunho, porque se eles vivessem dia após dia, sem nem ter um momento de culto, alguma coisa, as outras nações não iam observar nada, certo? Não ia haver mudança nenhuma. Eles vivem um dia por outro, eles não têm uma crença nenhuma, eles não têm nenhum ato religioso, de cunho religioso, nada. Então quer dizer o quê? Mas aí por isso que Deus também pede para separar esse dia sagrado, por quê? Porque eles vão mostrar para as outras nações que existe sim um período que se deve cessar, que deve cultuar justamente o Deus dos deuses. É por isso que também nessa situação eles trazem isso durante todo o Antigo Testamento, certo? E como eu já falei para vocês em Êxodo 28, 11, que diz o seguinte: e que todos ali que faziam parte, nem tu, teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, teu animal, nem teu estrangeiro deveriam trabalhar. Como que agora os adventistas que falam sobre a guarda do sábado, eles vão viver? É a mesma coisa, vamos supor, talvez eu não tenho, talvez vamos supor, eu não tenho uma empresa, mas eu creio que o sábado ele deve ser restringido. Mas se eu ficar doente no dia do sábado, eu vou buscar um auxílio médico. O médico vai estar trabalhando. Então, como que é? Eu vou estar induzindo ele ao erro, ao pecado? Eu não deveria buscar, eu deveria esperar então até o domingo, primeiro dia da semana, segundo eles falam, e depois eu procurar o médico. Mas aí também vem aquela argumentação: mas o próprio Jesus disse, porventura cair a ovelha num buraco e tal, você não vai buscar, não vai, então, tudo bem. Mas aí vamos supor que eu estou em viagem, e que o meu carro quebra, e o meu carro ele tem que ficar justamente no mecânico. O mecânico não professa a mesma fé que eu, ele vai trabalhar no dia sábado para arrumar o meu carro, ou até domingo, dependendo, ele vai no sábado, sexta, talvez fica a mecânica fica até mais tarde, à noite, muitas vezes vai ficar na sexta e vai ficar no sábado o dia inteiro mexendo no meu carro. Eu estou induzindo ele ao erro, ao pecado, porque eu não estou fazendo, mas ele está fazendo para mim, ele está fazendo por mim. E quando Deus ele fala que ninguém deve fazer, então o que acontece? Então eu deveria esperar, certo? E assim como muitas outras situações também. Se eu vou comprar um pão, se eu for comprar um pão, ou mesmo que eu não compre um pão, sei lá, alguma coisa que eu precisar, um remédio na farmácia, alguém está trabalhando.
Alguém vai estar trabalhando para me atender, e justamente naquele dia pela qual eu digo que não se deve trabalhar. Vocês viram como é difícil, como é complicado? Como que eu não vou trabalhar e eu vou passar isso para as pessoas também, exigir que elas me atendam justamente nesse dia? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a própria palavra fala, não trabalhar ninguém, não trabalhar ninguém. Então por isso que você viu como um mandamento específico para Israel, e eles têm uma forma lá deles guardarem, ou pelo menos tentar guardar esse mandamento, que até eles não conseguem, certo? Da forma que deveria ser feito. Então em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28 é o seguinte: e disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui o que acontece? Os fariseus estavam argumentando, falando: poxa, mas não guarda o sábado, tem que guardar o sábado. E Jesus fala: não, o sábado foi por causa do homem, certo? Para ele ter um descanso. Então, mas não o homem por causa do sábado, o homem vai ficar totalmente isolado ali, não. É um descanso. Mas se porventura precisar de alguma coisa, certo? É lógico que ele pode agir, é lógico que ele pode exercer algo no sábado. E aí ele fala o seguinte, ele fala algo mais importante ainda, que diz o seguinte: o Filho do Homem até do sábado ele é o Senhor. E os adventistas, eles pregam que o sábado ele equivale ao Senhor. Por isso que nós vamos estar falando sobre a questão se o sábado ele faz parte da salvação. Então eles colocam o sábado como uma equivalência, que o sábado e Jesus são iguais. Então, para a salvação humana, nós temos que ter os dois. Aí que é a coisa mais, como se diz, absurda, né? Que nós podemos encontrar, e que é totalmente anátema esse ensino. Então, agora, outra coisa que nós vamos observar aqui é o seguinte: o sábado, ele torna-se um fardo impraticável na vida dos judeus. Mateus 23, versículo 1 a 5 diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Olha só, Mateus 23, 1, 5. Jesus está combatendo a atitude dos fariseus. Os fariseus tinham o hábito de querer colocar um fardo no lombo, nas costas dos judeus, dos demais judeus, justamente por causa disso. E o sábado era um dos itens mais pesados que tinham, e que justamente era da lei. Por isso que Jesus fala: olha, eu sou maior do que o sábado, eu sou o Senhor do sábado. E é justamente isso que nós temos que ver e observar. Jesus é Senhor de tudo e de todos, até do sábado. Lembrando que sábado o que é? É descanso, é cessação, e é um descanso que sagrado. Então eu sou o Senhor desse descanso, eu sou o Senhor desse dia sagrado. Vocês entenderam? É isso que Jesus está falando. Olha só, em Mateus 12, versículo 1 a 5 diz o seguinte: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Olha só, Davi quebra um princípio bíblico também, ele quebra um princípio da palavra, da lei. Ou não tens lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vocês viram? No sábado, no dia de descanso, os sacerdotes eles violam. Eles violam por quê? Porque eles vão o quê? Trabalhar. Eles estão o quê? Trabalhando. Eles ficam sem culpa. Então por isso que esse jugo é que eles estão colocando um fardo, as pessoas colocam um fardo muito grande no lombo, e Jesus está falando justamente sobre isso, sobre os fariseus.
Então o sábado foi feito para o homem, mas que mesmo assim, se porventura houver a necessidade de fazer algo, ele pode fazer, mas ele deve lembrar que o sábado, o dia do descanso, certo? O dia do descanso trabalha às 6 e o sétimo, onde ele vai descansar, ele deve consagrar ao Senhor, mas que se porventura acontecer algo que ele violar, assim como o sacerdote, ele não vai ser culpado, não vai receber culpa, justamente por isso, desde que tenha justificativa, plausível para o Senhor. Então a gente pode ver que os fariseus eles tinham essa argumentação, e a gente vê isso nessa situação em relação aos adventistas. Aguarde o sábado. Não tem como o ser humano guardar da forma que eles pregam, da forma que os judeus começaram a interpretar, da forma que os fariseus começaram a interpretar e exigir do povo de Deus. Então por isso que Jesus ele vem e refuta, ele fala sobre a questão da guarda do sábado. O sábado como parte da salvação. Esse aqui, irmãos, é a pior coisa que tem, que os adventistas pregam. Essa é a pior coisa de todos. A questão, vamos supor, se eles conseguirem guardar o sábado literal, é menos complicado, menos prejudicial, certo? Por quê? Porque, tipo assim, se nós como cristãos adotamos o domingo, para guardar, ou pelo menos tentar guardar, certo? O domingo, não há problema entre eles guardar o sábado, porque simplesmente trabalha 6 dias e descansa, certo? E descansa o sétimo. Nós como cristãos, nós trabalhamos 6 dias durante a semana, e o sétimo para nós seria o quê? O domingo. Embora pessoas que eu lembro para vocês, eles não vão violar o sábado, ou o dia de descanso, se o descanso deles for na terça ou na quarta, eles não vão estar violando, certo? Porque eles vão estar trabalhando 6 dias e vão descansar no sétimo. Então o sábado como parte da salvação humana, esse aqui que é o problema. Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será o quê? Justificada. Nenhuma carne será justificada. O que justifica o ser humano, que torna aceito o ser humano para Deus, é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Gálatas 3, 23 e 25 diz o seguinte: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para que nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Então a lei serviu como um aio, como um instrutor, como um condutor, certo? Só que agora que veio Jesus, não estamos mais debaixo de aio, de instrução, estamos abaixo da lei de Cristo. Embora a lei também deve ser preservada: não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, certo? Guardarás um dia da semana, trabalha 6 dias, um dia da semana você guarda para o Senhor, continua, certo? Mas o que justifica, o que salva mesmo é Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 9 e 11 diz o seguinte: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O apóstolo Paulo perguntando, ali para o pessoal da Galácia: guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O pessoal começa a voltar de novo, já quer guardar dias, meses, tempos, anos, e ele fala: não precisa mais isso, porque nós somos os gentios, não há necessidade disso, de guardar, de levar a guarda literal de um dia específico. É justamente isso que ele está falando. A Ellen White, ela ensina que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Então logo ela afirma que todos que guardarem o domingo receberão o sinal da besta. Isso está no livro, tem um livro dela, Testemunhos Seletos.
volume 2, na página 183. Se você olhar, esse livro, você vai encontrar isso. Então, logo afirma que todos que guardarem o domingo receberão o sinal da besta. Olha só, e não só domingo ou outro dia, vamos lembrar que outro dia, né, no contexto literal, no Cronos de 24 horas, então ela vamos estar perdida, porque o sábado para eles literal faz parte da salvação. Isso, irmãos, é a pior coisa que tem. Nós não podemos colocar nada no mesmo patamar de Jesus. Jesus, ele está acima do sábado, ele está acima de tudo, ele é o Salvador. E em Efésios 1, 13, 14 diz o seguinte, para refutar justamente essa questão do selo de Deus, né, que é a salvação. Então em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, 14 diz o seguinte: em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo que nos dá o selo da promessa, certo? E que também, através do que? Ouvir o evangelho da salvação, que o apóstolo Paulo fala, e tendo crido que Jesus é o Cristo de Deus. No versículo 14 diz o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então ele não fala sobre sábado, sobre a guarda de dia, ou Jesus e mais um dia. Ele não fala isso. Ele fala que o quê? Tendo crido em Jesus, nós recebemos o selo da promessa, o selo da salvação, o selo para viver uma vida eterna com Deus. É isso que ele está falando, e não guarda de um dia específico. Outra coisa, Ellen White declara que santificar o sábado ao Senhor implica na salvação eterna. Olha só, no livro, né, Testemunhos Seletos também, volume 3, página 23, certo? A segunda edição, ele diz justamente isso, que o santificar o sábado ao Senhor implica na salvação eterna. Mas também Atos diz o seguinte, olha só: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só, então não é um dia que nos salva, que mantém salvo, certo? Mas sim é o próprio Jesus. Então não há um outro nome, nós temos que crer no Evangelho, crer que Jesus é o Cristo de Deus, e Ele é que nos vai nos dar a salvação. Ele é que vai nos selar com o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa da nova aliança, da promessa da vida eterna. Entendeu? Então você viu como que esse ensino da Ellen White, os ensinos adventistas são totalmente heréticos. Outra coisa também que diz o seguinte, a Ellen White também diz o seguinte: o sábado será a pedra de toque da lealdade, e traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso está no livro, né, O Conflito dos Séculos, página 611. Mas olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, 10, 12: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Estão no livro da lei. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E que fé é essa? A fé que Jesus é o Cristo de Deus. Então, e essa vida que ele fala, viverá, é a vida eterna. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá também. Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: assim como Jesus disse que não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio cumprir. Exatamente, ele cumpriu, e ele não aboliu a lei do Senhor. Então ainda prevalece ainda a questão do não matarás, não roubarás, não cobiçarás, certo? A guarda de um dia, né, específico, né, no caso a guarda do sétimo dia, 6 dias trabalharás, o sétimo é o do Senhor, entendeu? Então todo esse processo que existe, esses princípios, essa ordem que existe no decálogo dos 10 mandamentos, ele também vigora até hoje, certo? Mas nós temos que saber que tem coisas que não são para nós nessa metodologia. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9 diz o seguinte, para finalizar: mas ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho do que já tenha anunciado, seja anátema.
Assim como já vô-la dissemos, agora de novo também vô-la digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Você viu, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 8 e 9, ele fala: olha, ainda que alguém venha, um anjo, sei lá, alguém anunciar outro evangelho, não aceite, é anátema, certo? O evangelho de Cristo prega, ensina, direciona que Ele que é o Salvador, não tem nada que compete com Ele na salvação. Ele é único e exclusivo agenciador de salvação. A salvação é um processo unilateral da vontade do Pai, certo? Que é concretizado no Filho. Então não existe esse negócio de querer colocar a lei de Deus, colocar um dia de igual modo como Jesus. Jesus é único, Ele é suficiente para salvar e manter salvo uma pessoa. Então aqui nós encerramos o nosso estudo. Espero que venha somar com a sua espiritualidade, com o seu conhecimento, e que Deus abençoe sua vida, seu ministério, certo? Aquilo pela qual Ele chamou para que você pudesse fazer, executar a obra dele.